Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelas mídias digitais. Hoje estou até surpreso com tantos problemas que nós temos de transporte, até que temos um público bom, entre trabalhadores e público. São os testes para nós que vivemos numa grande metrópole, né? O dia a dia não é fácil. Primeiro aviso, desligar os celulares. Vamos nos ligar com Jesus, uns 40 minutinhos, depois a gente liga o celular novamente, ok? A campanha para as 330 cestas básicas mês continua para que possamos atender as famílias que aqui atendemos todos os meses. Eu estou correndo aqui um pouquinho, porque hoje nós temos o livro do mês. As 3 primeiras fileiras são reservadas para as pessoas, os amigos que estão em tratamento. E continua a nossa caminhada das terças-feiras, sempre pedindo a colaboração de todos, porque a nossa casa depende muito das doações. Nós não temos nenhuma ajuda governamental. O público, os trabalhadores que mantêm a casa, nos ajuda muito com tudo que a gente tem. A gente chega aqui, está tudo limpinho, salão, banheiros, as meninas limpam, capricham na limpeza, procura fazer o melhor. E tudo isso tem custos, por isso que a gente está sempre pedindo. Quase todos os dirigentes pedem aqui dos trabalhos públicos, né? A programação de hoje vai ser da seguinte forma. Houve uma pequena alteração devido ao problema do transporte. Leitura da mensagem e prece inicial. A Natália vai fazer para nós. As vibrações e prece final, o Adilson Zanardi. O livro do mês, o livro que a diretoria de doutrina passa para os dirigentes para que seja explanado em todos os trabalhos. Estante da Vida, com a apresentação do nosso colaborador aqui da casa, do trabalho das terças, Sebastião de Oliveira. Estávamos todos nós para que o Sebastião chegasse. Ele trabalha pertinho, só lá no fundão lá de São Bernardo, né? Ele mora em Guarulhos, trabalha em São Bernardo, 2 vezes por semana ele faz uma paradinha que é o Paz e Amor. Depois ele prossegue. E isso já vai para uns 25 anos que eu sei, né? Então o Seba hoje vai estar passando para nós o livro do mês. Muita paz, muita luz. Só uma pergunta, alguém está vindo pela primeira vez? Pode erguer a mão, não tem problema não. Se estiver vindo, seja bem-vindo à nossa casa de paz e amor em Jesus. Então vamos todos nós nos ligando com Jesus, com os espíritos amigos, para que possamos ter o aprendizado da noite, possamos sair daqui na paz, no amor, na serenidade, e com certeza levando para os nossos lares mais um aprendizado. Vamos lá, Natália. Boa noite. Do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O despertar da religiosidade proporciona paz de espírito. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Pecado por pensamentos e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração
adulterou com ela. Mateus, versículo 27. Então, agora vamos fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações. Vamos deixando as nossas inquietações, os nossos problemas do lado de fora, para que aqui possamos nos abrir, para recebermos toda essa luz, toda essa paz que a espiritualidade aqui presente nos proporciona, que possamos absorver todos os ensinamentos que serão trazidos pela palestra, para que saiamos daqui fortalecidos e revigorados para mais uma semana. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Bom, então, como o Domingos falou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Estante da Vida, que, assim, Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. A doutrina espírita, graças a Deus, nos promove aí vários livros, né, para aprendizado. E antes de falar desse livro especificamente, falar sobre o livro, né? Como é bom nos dias de hoje, além do livro principal, que é o Evangelho, está sempre com a gente e tal, mas como é bom nos dias de hoje, nessa correria, nesse tumulto, tanta confusão, essa doutrina nos promove tantos livros, tantos, que às vezes você está angustiado num dia, você pega um livro para ler, seja, simplesmente você lê uma ou duas páginas, você já dá aquela melhorada, ou você está no trânsito, no ônibus, tal, aquela confusão, em vez de ficar no celular. Então, é um bom companheiro o livro, né? Então, a Casa Espírita, o Paz e Amor, essa divulgação que ele faz, acho que é toda a primeira semana de cada mês, né? Sempre tem um livro, devido a essa importância. Não para vender livros, não, devido a essa importância da leitura, do aprendizado, mas o que é melhor ainda, quando você pega um livro espírita, ou qualquer livro bom, e você está ali focado, fora de qualquer ambiente, por exemplo, onde eu gosto muito de ler livro, quando eu vou precisar de resolver alguma coisa em repartição pública, numa fila do banco, porque o ambiente ali fica pesado, né? A fila não anda, você está com o livro ali, então você nem vê o tempo passar, parece que tinha 20 pessoas na sua frente. É um bom lugar para ler um livro espírita, por exemplo, na fila do banco, quem vai no banco, entendeu? É um ótimo companheiro que muda a vibração, né? Onde você está, então é sempre um bom companheiro. E hoje, vamos falar desse daqui, que é Estante da Vida, Chico Xavier, psicografado pelo Espírito Irmão X. Esse X aí não é o novo Twitter aí que mudou agora, agora é X, não tem nada a ver. Eu vou explicar para vocês quem que é o Irmão X. Não tem nada a ver com o Twitter ainda não. Então é um livro simples, fininho, de fácil leitura, dividido em 40 capítulos. E são crônicas. O que são crônicas? Cada capítulo tem uma história que traz um aprendizado, não é um livro que é do começo e fim, a mesma história, não. Então você pode ler o primeiro capítulo, pode ler o quinto, pode ser o aleatório, né? Eu gosto muito de ler aleatório, porque, né, de acordo com a sua intuição, de repente vê aquilo, vem uma história, uma crônica que você precisava daquele dia, né? Então ele é legal por causa disso também. Pode ter uma leitura aleatória. De crônicas, que são essas pequenas histórias que tem começo, meio e fim ali, mas que traz grande aprendizado, grandes reflexões, né? O objetivo desse livro é esse: você ler, refletir, tal, pensar. Entrevistas, traz algumas entrevistas e algumas reflexões, e são temas diversos.
por exemplo, Cristo, né? Tem um de Cristo, que é um capítulo que eu escolhi aqui para ler depois para a gente. O próprio Espiritismo traz um tema falando do Espiritismo, vida, sobre suicídio, sobre mediunidade. Ou seja, você vendo que é amplo, né, o leque aqui de temas que ele aborda, de uma leitura simples, rápido, é bem amplo. E vários assuntos. E outros vários assuntos. Ele foi psicografado em 1969, em homenagem, esse ano, ele foi escrito em homenagem ao primeiro centenário de desencarne de Allan Kardec. Então, Allan Kardec desencarnou em 1869, e 100 anos depois, em homenagem ao centenário, esse livro foi dedicado a Allan Kardec, ao centenário. O autor, conhecido como Irmão X, quando encarnado aqui na Terra, ele era Humberto de Campos, que é o autor espiritual. Ele também era escritor, cronista, da Academia Brasileira de Livros, já era escritor encarnado aqui. E mudou, ele tem alguns livros que vêm como Humberto de Campos, os primeiros, mas depois começou esse pseudonômio de Irmão X, porque houve um problema em relação à família, em relação a direitos e tal, então acho que de repente não é nem o autor que é tão mais importante, o importante é o conteúdo, né? Então tira Humberto de Campos, coloca Irmão X, né? E por isso que ficou esse nome, Irmão X. Mas tem alguns livros dele que os primeiros livros, que acho que é o Pátria do Evangelho, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também é um excelente livro, que conta a história, é outro livro, né? Brasil, dessa sincronicidade religiosa, é um livro bastante interessante de ver também, é do próprio Humberto de Campos. Bom, como eu disse, é um tipo de livro fácil de ler, cada leitura a gente medita, faz algumas reflexões, não tem uma sequência de começo e meio fim, e pode ser lido de forma aleatória. E o aprendizado vem nessas histórias, né? Apesar de ser psicografado em 1969, quando a gente começa a ler algumas histórias que é tão atual que parece que foi feito semana passada, né? Eu diria até que é um livro atemporal. Tem umas histórias que casam com a realidade, traz um aprendizado para nós hoje, e é de 1969. Tira algumas dúvidas, em alguns momentos de aflições, alguma coisa, traz aprendizado, tem umas histórias que trazem aprendizagem. E outros temas que ele fala também sobre caridade, importância de caridade, tem umas histórias. Não é que ele vai falar sobre a caridade em si. Aquela história, aquela crônica, o relato dela, o pano de fundo dessa história é sobre caridade, né? E aí tem uma outra história que fala sobre confiança, justiça divina. Por isso que eu gosto desses livros, que você fica pensando em algumas coisas que você fala, né? E são histórias que às vezes até é desse mundo e do mundo espiritual, mas se encaixam às vezes até na nossa vida. E pelo menos eu falando por mim. Às vezes você pensa em vai tomar uma decisão, não vai, você lê uma história dessa, você reflete, fala, não, deixa eu pensar melhor, né? Por isso que a gente vê a abrangência de estudo de livros assim, né? A história que eu mais gostei dele está no capítulo 22. E, aliás, eu acho que ele traz uma mensagem que fala de Cristo, né? Uma história que fala. Ele define Cristo em algumas frases, né?
E, se eu não me engano, até nos livros, ali na entrada, do lado, quando entra do lado esquerdo, tem várias mensagens que acho que a Federação Espírita que deixa, né? Eu acho que essa mensagem eu já vi escrito ali, já peguei uma vez esses textos pequenininhos aí para a gente ler. E por coincidência é a mensagem que eu mais gostei no livro. Eu vou pedir desculpa que eu vou ler para vocês aqui. É a mensagem do capítulo 22. E chama Cristo e Vida, essa mensagem. Então começa assim: meu amigo, compreendendo a importância do Evangelho na seara espírita, você pergunta: já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé, e sim pelas obras, sem as quais a fé se revestiria de quase nenhum valor, diga-nos, irmão X, sem muitas palavras, o que significa a influência de Jesus no mundo? Ah, pergunta fácil, então, foi feita, né, para o espírito irmão X. O que significaria a influência de Jesus aqui, nesse mundo? A gente sabe que Jesus é o nosso governador, né, planetário, e o texto se trata disso, a influência de Jesus aqui entre nós. Aí o irmão X começa assim: antes de tudo, quero afirmar que o Cristo de Deus, sob qualquer ângulo que seja visto, é e será sempre o excelso modelo da humanidade. Mas, pouco a pouco, o homem compreenderá que, se precisamos de Jesus sentido e crido, não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. Ou seja, sem crer em Jesus, a gente crê, é fácil. Sentir Jesus, a gente sente quando a gente está em oração, a proteção dele. Agora precisamos compreender, e o mais difícil, na minha opinião, aplicar Jesus. Quando eu falo aplicar Jesus, é aplicar os seus ensinamentos. Então é sentir, crer, compreender e aplicar. E aí o irmão X continua: já que você nos pede uma síntese, dar-lhe-ei uma série de definições. Então, para ficar mais fácil da gente tentar aplicar Jesus, compreender, ele vai definir em palavras para sintetizar mesmo. Uma série de definições do Senhor na experiência terrestre, por nós recolhidas em aula rápida, de um instrutor na espiritualidade maior. Então essas definições foram passadas pelo irmão X, através de Chico Xavier, e essas definições já vêm do plano espiritual, de uma espiritualidade maior ainda. Então olha o aprendizado que entendemos. E aí ele começa a definir as frases, que cada frase aqui daria, né, várias outras palestras, mas vamos pegar frase por frase para entender e sentir um pouco Jesus de forma curta e objetiva. Aí ele coloca assim: Cristo na existência, caridade, ponto. Isso daí já aprendemos na doutrina espírita, né? Então, Cristo, o que é ser cristão? Caridade. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. A gente não esperar do outro, não. Se eu chegar em casa, estiver tudo bem, mas se falar, eu falo também. Não, é partir da gente, né? Então, se você quiser Cristo dentro da sua casa, é partir de você. Então, Cristo no lar, harmonia. Cristo, essa aqui é interessante, essa definição. Cristo no templo, discernimento. Entendeu? Discernimento. Então, não falando de ouro, mas não acreditar em tudo e ficar naquele... Não, discernimento. Cristo no templo. Cristo na escola, educação.
Cristo na palavra. Essa é difícil, hein? Brandura. Tudo que eu falo aqui é por mim, né? Então, Cristo na palavra, brandura. Você falar com o seu funcionário no trabalho, com a sua esposa, com o seu filho. Aqui é sentir, viver Cristo, sentir, viver, colocar na prática, né? Então, Cristo na palavra, brandura. Cristo, falando de Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Então, quem gosta de enrolar muito, tal, né, tá longe de Cristo. Cristo na profissão, idoneidade. Tá vendo como são coisas bem objetivas, né? Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no serviço, Cristo no tempo, serviço. E Cristo na morte, vida eterna. E aí ele conclui assim, esse capítulo. Aqui estão os resultados da presença de Jesus em alguns aspectos dos nossos movimentos do dia a dia no planeta Terra. Então ele traz, de forma objetiva, como em todos os momentos, desde quando a gente acorda, até a hora de dormir. Sei que é difícil, né? Mas tentando nos aproximar de Cristo dessa forma, aos pouquinhos. Como traz isso aí? Traz uma paz para a gente. Traz aquela tranquilidade. Não vai resolver os nossos problemas, vai continuar existindo, mas vai a gente fazer. A gente vai conseguir pensar melhor como resolver aquele problema. A gente tem uma situação difícil, uma conversa difícil com uma pessoa. Lembrar de Cristo, não, Cristo na conversa, brandura. A tendência da conversa dar certo, a tendência de você conseguir o seu êxito, seu objetivo, é bem melhor, é bem maior. Que nem ele diz aqui, Cristo na dor, resignação. É aceitar? Não. É você conviver sabendo que você está passando por alguma coisa, algum problema, porque você precisa passar, porque você precisa de aprender com aquele problema. E essa reflexão, esse aprendizado, é o que ele coloca na frase, Cristo na dor, resignação. E aí, ele concluindo aqui no finalzinho desse capítulo, o irmão X, ele continua assim: você, contudo, provavelmente voltará à carga, indagando se nós, os espíritas desencarnados e encarnados, já atingimos semelhante equação. Eu antecipo a resposta, informando a você que Jesus, em nossa fraqueza, é luz de esperança, e por isso mesmo, confiantes nele, o Mestre Senhor, estamos certos de que um dia todos nós faremos do Evangelho o que devemos fazer. Ou seja,
que a gente pode concluir com essa lição aqui? Que estamos num planeta de provas e expiações, existem as dificuldades, é que falando assim parece que é fácil, tal, mas como é bom saber que temos, o que eu falo sempre aqui na doutrina, Domingos, temos essa doutrina, temos os livros que podem nos auxiliar, temos o Paz e Amor, para atravessar dificuldades, para viver, para poder conviver. E temos o que foi definido aqui nesse capítulo, Cristo. Esse irmão maior, que nos ampara, nos protege, e que Ele possa estar, cada dia mais um pouquinho, dentro do coração, dentro do pensamento, e dentro da casa, do lar, do trabalho, para que possa, quando eu falo, eu fiquei emocionado quando eu falo, que esse Cristo possa ser crido, ser praticado da forma mais sublime possível. Porque, como diz aqui, é o modelo da humanidade. E ao meu ver, graças a Deus, não tem outro caminho. E graças a Deus podemos contar com Ele. Uma boa noite e que Jesus possa sempre estar com vocês 24 horas por dia, se for possível. Obrigado. Vamos então agora, fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição bem receptiva, para que possamos captar todas essas boas energias que chegarão até nós. Vamos nos unindo aos nossos mentores individuais, juntos com toda essa espiritualidade amiga, que está sempre presente nesse trabalho, nos recebendo com muito carinho, ao momento que nós entramos aqui neste salão. E junto com essa espiritualidade, chegamos até o mais alto, ao Mestre Jesus, que emana sobre todos nós nesse momento uma energia de luz, de amor, de paz, que junto com todos os médiuns que recebem também essas energias e canalizam a cada um de nós, essa energia que chega até o alto da nossa cabeça, no centro de força coronário, e daí passa a seguir por todos os nossos centros de força, passando para equilibrar, para fortalecer, para nos deixarmos mais firmes e fortes. Essa luz passa pelo frontal, na altura da nossa testa, atuando em nossos pensamentos, para que tenhamos sempre os melhores pensamentos, pensamentos do bem, pensamentos positivos, pensamentos que nos levam a superar as nossas dificuldades. E que nesse momento, nesse centro, seja organizado todos esses nossos pensamentos, para que a gente possa fazer sempre as melhores escolhas. Essa luz passa e segue até o centro laríngeo, na altura da garganta, atuando em nossa fala, tão importante, pois são as palavras que às vezes trazem sempre o carinho, são as palavras que nos aproximam, são as palavras que dão sempre uma esperança àqueles que estão junto a nós. Mas que também possamos pensar que muitas das vezes é melhor a gente se silenciar quando assim for necessário.
Essa energia, em forma de luz, segue até o cardíaco, atuando em nossos sentimentos, para que tenhamos sempre aqueles sentimentos de carinho, de afeto, que possamos sempre acolher aqueles que estão próximos a nós ou que chegam até nós, com todo amor, que possamos transmitir a eles também esse afeto e esse carinho, para que sigam o seu caminho e se sintam mais fortes. Essa luz chega até o gástrico, na altura do nosso estômago. Essa região, esse centro onde nós acumulamos todas aquelas energias negativas, as energias que, pelo desequilíbrio das nossas emoções, nós deixamos aqui elas se alinhar e permanecer pela raiva, pelo ódio, muitas vezes pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, mas que nesse momento seja feita uma limpeza profunda, que essa luz tire de lá todas essas energias negativas desse centro de forças. E assim, limpo, mas que a gente possa refletir sempre sobre as nossas emoções e procurar sempre o melhor controle delas. Essa luz segue até o esplênico, trabalhando a imunologia do nosso todo o corpo, desce pelo genésico, atuando nessa região co-criadora, transformando toda essa energia em criatividade. Desce pelas pernas, passa pelas solas dos pés, sobe pelas pernas, chegando até o centro de força básico, no início da nossa coluna. E aí nos deixando firmes e fortes, equilibrados, para seguirmos em frente. Essa luz sobe pela coluna vertebral, nos deixando eretos, com visões mais profundas, e chega novamente até o alto da nossa cabeça, e assim fechando todo esse ciclo, onde que passou por todos os nossos centros de força, essas energias, e agora nos sentimos sim, mais serenos, mais tranquilos, mais preparados por uma semana. E por ter recebido todas essas boas energias que nos refizeram, vamos nesse momento então fazer um pouco daquilo que sempre nos ensinaram, da caridade. Doar um pouco dessa energia a todos aqueles que nesse momento que estão com sofrimento. Todos aqueles que sofrem do corpo físico, com doenças, do corpo mental, com seus desequilíbrios, e do corpo espiritual também pelos desequilíbrios. Que todos possam receber do mais alto uma energia, receber dos seus anjos protetores, dos seus anjos guardiões, as energias e a palavra de amor, de carinho, de incentivo para a sua recuperação, para o seu refazimento. Se nesse momento chega até nós um nome de uma pessoa ou que nós conhecemos que esteja passando por alguma dificuldade, doença, depressão ou qualquer outra emocional, vibremos por ela nesse momento. Rogamos, transmitimos em pensamento as nossas melhores energias para que ela receba e se refaça, se recupere e se reerga. Vibremos então neste momento por todos aqueles que estão pelas ruas, aqueles sem tetos, aqueles que estão pelas ruas devido aos vícios, que eles recebam também dos seus anjos guardiões a melhor orientação, que recebam o amparo dessa espiritualidade para que sigam para o melhor caminho. Vibremos por todos aqueles que estão reclusos, que possam refletir sobre tudo aquilo que os atos que praticaram e que possam ter nova chance para se redimir ou para se reerguer e seguir no caminho do bem. Vibremos pelos asilos, por todos aqueles que já tiveram uma grande vida, para que eles recebam nesse momento o nosso carinho, nosso afeto. E por todos aqueles que estão, as crianças nos orfanatos, que recebam essas energias para se recuperar a sua própria esperança, que possam fortalecer a esperança de terem dias melhores e caminhos para o bem.
E assim vibrando a todos esses necessitados. Vamos juntos então agora com toda essa espiritualidade amiga, com esses caravaneiros do bem, até os nossos lares, para que lá eles façam, em nosso lar, uma higienização profunda, tirando todas aquelas energias negativas que lá foram criadas ou que lá para lá nós levamos, para que seja lá colocado um ambiente sereno, aquele ambiente de entendimento, um ambiente de respeito. Que cada um que more lá, ou que viva lá, receba também nesse momento essas boas energias para suas reflexões, as energias para o seu refazimento, e que principalmente em lar possa reinar sempre o perdão e também perdoar. Como foi dito na palestra, é no lar que Jesus está sempre presente a nós. Então que a gente possa ser o agente de levar esta palavra, os ensinamentos do Jesus, até o nosso lar, para que lá possa estarmos sempre em harmonia e em paz. Retornando assim, vamos então agora neste momento até o local do nosso trabalho, para que lá sejam todos envolvidos, aqueles que estão junto conosco, para que tenham sempre aquela consideração, que possa reinar sempre nesse ambiente, aquela cooperação, ajuda mútua, porque estamos todos no mesmo caminho, procurando sempre o nosso melhor. Que lá possa, então, reinar o entendimento, compreensão, ajuda mútua. Se estamos na busca de emprego ou de uma mudança de emprego, rogamos para que essa espiritualidade nos oriente, nos ilumine e que nos direcione para o melhor caminho, para que assim seja feito ao seu momento essa mudança. Retornando aqui para o salão, vamos então vibrando por todos aqueles nomes que foram colocados nas urnas dos encarnados, que eles recebam de todos as nossas boas energias e dessa espiritualidade todo o amparo. E daqueles nomes dos desencarnados, que eles estejam na pátria espiritual, recebendo também todo o carinho, toda a orientação dos bons espíritos e se preparando sim, com reflexões para uma nova encarnação. Vibremos pela nossa casa, para que ela aqui continue sendo essa casa de acolhimento, essa casa que nos transmite a palavra do Jesus, os seus ensinamentos, que nos orientam e que também nos ajudam com o conhecimento. Que ela se fortaleça sempre e que possa acolher a todos com muito carinho e com muita paz. E assim, depois de termos recebido todas essas boas energias, de ter doado essas energias também, agradecemos a toda essa espiritualidade pelo amparo que nos deram nesta noite, por todas essas benesses que aqui recebemos. Grato, espiritualidade amiga. Grato, Jesus. E vamos então agora, vibrando pelas nossas águas. Se trouxermos as águas, que elas nesse momento recebam do mais alto, de toda aquela espiritualidade amiga, dos pretos velhos, dos químicos, biólogos que foram na natureza e de lá retiraram todos aqueles elementos necessários para fazer uma formulação e colocar em nossas águas. Colocando em nossas águas aquele medicamento que nós necessitamos. E com muito carinho e com muito amor, que possamos ingerir essa água sempre, elevando os nossos pensamentos e agradecendo sempre pelo amparo, pela ajuda e por nos gostar muito de todos nós, por dedicar a todos nós um tempo e todas essas benesses. Grato a toda essa espiritualidade que nos traz todo esse lenitivo às nossas águas. E assim, agradecemos por esta noite. Agradecemos pela mensagem que nos foi passada, trazendo sempre Jesus em nossa frente. Que a gente possa estar junto a Ele durante toda esta semana. Agradecemos por todas essas benesses que recebemos pelo passe. Agradecemos por ter
nos permitido doar também, em pensamento, as boas energias. E assim, agradecemos a espiritualidade por todo esse amparo. Agradecemos aos nossos mentores individuais por estarem sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos inspirando a seguir pelo melhor caminho. E que assim tenhamos uma semana de muita paz, de harmonia em nossos lares, e que possamos permanecer firmes, fortes e perseverantes na busca do melhor, na superação de nossas dificuldades. E que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, muita paz, que o meigo Jesus acompanhe a todos de volta aos seus lares. Até terça. De luz, paz e amor em Jesus.